tempo é curto, mas sintam-se abraçados em nome de Jesus. A paz do Senhor para vocês. Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é o nosso auxílio, sempre presente na adversidade. Deus está sempre pronto para nos socorrer. Mas o que você faz quando te acontece algo difícil? Qual é a primeira coisa que você faz? Alguns ligam para amigos, não é? Às vezes ligam para os pais, para a mãe, para o marido, para os filhos. A nossa primeira atitude é essa. E nós queremos ouvir a voz de alguém que nos oriente, ouvir a voz de alguém que aquiete a nossa alma. E às vezes a voz de Deus não é suficiente porque nós estamos esperando ouvir a voz de Deus da forma com que nós ouvimos as pessoas. E Deus, Ele fala o tempo todo. A palavra de Deus é sempre presente, está sempre pronto para nos acolher, mas não é da forma que nós esperamos. Ela não vem às vezes de uma forma audível. A palavra de Deus, ela é diferente. Ela vem de forma diferente. A palavra de Deus, que vai trazer cura e libertação para a sua vida, para o seu dia, ela pode vir em uma cor, ela pode vir em um som, ela pode vir na natureza, ela pode vir através de alguém, ela vem através da Bíblia. Deus fala o tempo todo e a voz dele, nós precisamos ouvir antes de qualquer outra voz para nos orientar. Nós precisamos de orientação, nós precisamos de direcionamento para saber o que a gente vai fazer, vai falar. Lá em Romanos 10, 13 e 17, o versículo 13 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim, será salvo da condenação eterna, mas será salvo de qualquer dificuldade que você tenha. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Do que você está precisando ser salvo hoje? Do que você está precisando ser salvo? Invoque o nome do Senhor e você será salvo. Mateus 6,33 é o versículo que eu quero alinhar com esse de Romanos 10,13. Romanos 10,13 diz: invocai, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Mateus 6,33 diz: buscai primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus. O que é isso? Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro, o que é reino? É governo. Buscai primeiro o governo de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A justiça de Deus leva um tempo diferente do nosso para acontecer. Talvez você sofreu alguma injustiça no trabalho, ou alguém falou alguma coisa que você não é, ou que você não fez. E a sua justiça ela é rápida, você logo quer se defender, você logo quer, de alguma maneira, se armar com unhas e dentes para se defender, para dizer que não é daquele jeito, não foi daquele jeito que você fez. Mas quando você busca primeiro o reino, primeiro o governo de Deus, você vai aquietar a sua alma para ver o agir de Deus. O primeiro versículo que eu li aqui foi Salmo 46, 1, diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente, auxílio bem presente, que é rápido na nossa tribulação. Mas existe algumas escolhas nossas. Algumas escolhas nossas. Você fala: Fernanda, você está chovendo no molhado. Você está enxugando gelo. A gente já sabe disso. Sim, a gente sabe. Mas por que ainda que os problemas tiram o nosso ar? A gente fica desesperada, a gente fica angustiada. Às vezes é uma palavra que alguém fala, você está firme no propósito, tá? Você está com seu coração firme, domingo você foi na celebração, você chegou todo empolgado na segunda-feira, agora vai, agora eu consigo, agora eu dou conta. Uma palavra de alguém pode desestruturar tudo que você está pensando, tudo que você está sonhando. Porque você não ouviu o governo de Deus. Deus te deu um comando e te encheu o coração de alegria e você estava cheio de fé. E uma palavra,
um comentário, você já perdeu toda a sua esperança, toda a sua fé, e você não está ouvindo o governo de Deus. Então aqui, Romanos 10, 13 fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está dizendo todo aquele, é qualquer pessoa. Talvez você diz assim, Fernanda, mas eu acredito assim, eu não mereço o que eu estou querendo, o que eu estou pedindo. Eu nem tenho vida de oração. Assim, eu não deixa eu te falar, eu não busco a Deus igual você busca, igual os outros buscam. Isso aqui é uma promessa. A palavra de Deus está dizendo assim, não interessa se você buscou, se você não buscou, se você orou lá atrás, se você não orou. Eu quero que você me invoque agora. Todo aquele que me invocar, eu já estou pronto para agir. Então, esse nosso Deus, ele está pronto para agir, para responder a todo aquele que invocar o nome do Senhor. Ontem eu estava dizendo que, ontem e outras vezes eu disse que Satanás, ele usa a verdade para mentir. É verdade que a nossa vida com Deus, a nossa devocional, o nosso tempo com Deus, ele é falho, isso é uma verdade. E muitas vezes o inimigo das nossas almas nos afasta ainda mais da presença de Deus, porque a gente tem vergonha de invocar o nome do Senhor. Porque fala, mas faz tanto tempo que eu estou pisando na bola, mas o Senhor promete que se você invocá-lo, você vai ser salvo de onde você está precisando ser salvo, do que você está precisando ser salvo. Todo aquele que invoca, Deus já está pronto. E ele está pronto para quê que Deus está pronto? Salmo 46, ele está pronto para ser o seu refúgio, ele está pronto para ser sua força, ele está pronto para ser o seu auxílio, o seu socorro na adversidade que você está tendo, está passando neste momento. Só que você só vai ver Deus ser seu refúgio, você só vai ver a mão de Deus sendo a sua força, você só vai ter o auxílio que dele está pronto, já preparado para você, se você fizer o que o versículo 10 do Salmo 46 diz, aquietai-vos. Você precisa aquietar, parar de ficar andando de um lado para o outro buscando solução. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você precisa aquietar, parar de ficar correndo de um lado para o outro como uma criança agitada. Você precisa aquietar seu coração, acalmar seu coração, para ouvir as orientações do Espírito Santo para você sair deste lugar. E para alcançar o lugar de rocha, alcançar o lugar de descanso que Deus tem para mim e para você. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Engraçado, né? Não sei se a Janete está aqui, a Janete entende bem de português. Esse versículo fala assim, a fé vem pelo ouvir, tem uma vírgula. Você precisa ouvir. E nem sempre o ouvir está na Bíblia o que Deus vai falar para você. Tudo, a Bíblia está aqui pronta para falar com você. Mas às vezes Deus vai falar com você ouvindo uma situação, ou vendo alguma coisa, porque Deus é multiforme, a graça dele é multiforme, ele não fala só de uma forma, ele fala de várias maneiras comigo e com você. E claro, a Bíblia é algo que eu e você precisamos mergulhar todos os dias, que nós precisamos estar na presença todos os dias, e a Bíblia nos ajuda, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, esse versículo fala, no versículo 17 de Romanos 10, a fé vem pelo ouvir, vírgula, aí diz, e o ouvir, vírgula, da palavra de Cristo. Sabe, tem muitas maneiras de você ouvir a voz de Deus, trazendo orientações para você. Que às vezes você fala, eu vou ver o que Deus quer falar comigo. Abre a Bíblia, esse versículo aqui. E você lê, tem nada a ver com o que você está... Não tem a ver. Porque às vezes está aqui, às vezes está na vida do irmão, está numa música, às vezes está numa oração, às vezes está na natureza, porque a Bíblia diz que a natureza manifesta a glória de Deus. Então, às vezes, você
faz sorteio de versículos na Bíblia para ver o que Deus vai falar. Às vezes Deus está querendo, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e ela é cortante como uma espada de 2 gumes. Então, e que atravessa até a medula. Então, assim, a palavra de Deus, ela não se resume só na Bíblia, ela se resume em todo. Deus está falando o tempo todo na Bíblia, na natureza. Então, fique atento, porque a voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. Mas o ouvir de quê? O ouvir Deus pela palavra, pela Bíblia. E por várias outras manifestações da glória dele em sua volta, que ele está falando em você, não está reconhecendo a voz dele. Lá em Mateus 4,4 fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Sabe? Toda palavra que vem da boca de Deus, ela é suficiente para você viver sua história aqui nessa terra. Mas você precisa reconhecer a voz poderosa de Deus. Eu amo a história de Davi, já falei várias vezes aqui a história de Davi. E lá em 1 Samuel 17, eu gosto de 2 percepções de Davi aqui em Samuel 17, que eu gostaria de trazer para vocês. 2 percepções que ele teve da voz de Deus falando com ele e direcionando ele, né? Davi, quando ele chegou lá, que ele viu que Golias estava amedrontando o exército, primeiro ele procurou ouvir, inteirar da situação, ver o que estava acontecendo, por que estava aquele medo todo, aquele pavor daquele gigante. E lá em 1 Samuel 17, 26, diz assim: então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado o que receberia o homem que derrotasse o gigante, né? Ele falou assim: vem cá, eu quero saber aí do soldado, o que acontece com o homem que conseguir matar esse gigante, né? Quais são os benefícios? Mas aí eu gosto dessa percepção seguinte de Davi, que diz assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Essa percepção que Davi teve da voz de Deus. É essa percepção que eu e você temos que ter. Sabe essa ofensa que você sofreu? A pessoa não ofendeu você. Você fala: ofendeu sim, tô ferido, tô magoado. Calma. O que eu quero dizer é que essa pessoa, ela ofendeu primeiro a Deus. Ela afrontou primeiro a Deus. A Bíblia diz que eu e você somos como uma menina dos olhos de Deus. Ele está pronto para nos colocar na rocha firme, para firmar os nossos passos, para socorrer-nos na nossa adversidade. Então, primeiro você precisa ter a percepção que Davi teve. Davi falou assim: gente, eles não estão afrontando vocês. Esse gigante está afrontando a Deus. Vocês vão deixar? Nós não podemos deixar que esse gigante afronte a Deus. Porque Deus já colocou em nós tudo que nós precisamos para a gente derrotar esse gigante. Então, essa percepção que Davi tem, no versículo 26, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? A percepção que Davi teve é que ele estava afrontando, não era o povo, estava afrontando o Deus do povo. Então, essa dor que você está passando, essa dificuldade que você está passando, saiba que ela passa por Deus primeiro, ela atinge o coração do Senhor. E Deus está pronto para te tirar desse lugar. Mas você precisa invocá-lo em primeiro lugar para que ele te tire dessa situação. A outra percepção que eu gosto muito que Davi teve foi a percepção que ele disse para Saul, que está lá em 1 Samuel 17, versículo 38 a 39. Saul pegou a roupa e vestiu. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Versículo 39. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado para usar todo aquele aparamento militar, e então declarou: eu não posso nem mexer com essa roupa, eu não posso colocar essa roupa, eu não posso usar isso, porque nunca usei uma roupa assim, eu nunca me vesti dessa forma, essas não são as armas que eu estou acostumada a lutar. Essa percepção de Davi.
de que não dá para usar na sua vida as mesmas armas que os outros usam na deles. Às vezes você ainda não conseguiu sair desse lugar porque você não enxergou em você as armas que Deus já colocou em você para você superar o que você está passando agora nesse momento. A sua história, tudo que você viveu até aqui, colocou em você o que você precisa para enfrentar o que você está enfrentando hoje. E você ainda não superou, porque ao invés de invocar o nome do Senhor para ser salvo, para ser resgatado em primeiro lugar, você está ouvindo a opinião de todo mundo. Você recebeu uma promessa do Senhor na sua vida. Você não precisa da aprovação das pessoas. Naturalmente, quando você recebe algo de Deus na sua vida, naturalmente, as pessoas que vão ser bênção para você nesse processo já são enviadas por Deus. Você não precisa buscar em volta essas pessoas. Deus já enviou elas para estar junto com você nesse processo. Você não precisa ficar contando para todo mundo para ver se tem um apoio, uma aprovação. Você não precisa ter aprovação, você já tem de Deus. Porque você está colocando e se esforçando para usar técnicas, para usar as coisas que outras pessoas não cabem em você. Porque você está se esforçando para agradar as pessoas. E olha que foi difícil. Como é que Davi teve cara, né? O rei tirou a própria roupa. Eu ia ter dificuldade de dizer assim, não, eu não vou vestir essa roupa. O rei tirou a roupa dele, era uma honra. Mas Davi até se esforçou. Mas ele teve coragem e disse, eu não vou usar o que não me cabe. Se você invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo. Se você buscar Ele em primeiro lugar na sua vida e aquietar seu coração e esperar o agir de Deus, você não precisa se esforçar para que as pessoas te aprovem. Você não precisa se esforçar para ser amado. Não precisa se esforçar para ser aceito. Você não precisa se esforçar. A sua vida é preciosa. Deus não ia permitir algo na sua vida tão difícil sem te colocar armas para vencer isso. Só que essas percepções que Davi teve, ele teve que primeiro olhar, experimentar e ver que não é a vitória dele não estaria na força, mas na fé, porque a fé ela não a fé ela não é pela força, não é pela violência, mas ela é pelo Espírito de Deus. E a fé ela não é pelo esforço, ela é pela entrega. Davi foi e se entregou, chegou vulnerável, muito vulnerável na frente do gigante. Todo mundo que olhou falou, vai prestar não. O próprio gigante, quando olhou, começou a debochar. Falou assim, uai, eu sou um cachorro, por acaso? Só que as experiências que Davi tinha vivido, as armas que Deus tinha colocado em Davi, ele sabia exatamente onde mirar aquela pedra, para que aquele gigante caísse no chão. Para terminar essa live, eu só quero dar 2 exemplos. Quando você pega um coco, eu tava olhando uns videozinhos, eu vou passar para vocês Quando você pega um coco no pé, tem gente que fica rodando o coco, né? Rodando, e puxa, e nada do coco sair. Aí tem gente que perde a paciência e passa a faca. Mas tem uma técnica. Se você pega o coco e só vira assim, ele quebra, ele sai naturalmente. E às vezes tem gente que quer abrir um coco, por exemplo, um coco verde, quer abrir. E é tanto esforço, e morde, e arranca, e pega a faca, e corta. Mas tem um lugar no coco que se você der um murro ali, der uma pancada no vãozinho que tem ali, o coco se parte. O coco, ele se parte. Esses vidros que vêm de azeitonas, de conservas, a pessoa fica ali lutando, né? No esforço. É só pegar uma faca ou um garfo, né? E você encaixa, você gira, sai aquele ar e tira rapidamente a tampa.
Eu dei aqui algumas dicas de TikTokers para vocês aí. Mas Davi, ele não precisava de força. Ele só precisava de entrega. A fé dele não precisava de força, de vestir roupas que não cabiam nele, precisava só da entrega, da fé. A técnica, o lugar que a pedra bateu na cabeça do Golias foi certeira. Mas como ele sabia que era na testa que tinha que mirar? Ah, ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão. Quantos leões você já matou? Quantos ursos você já matou? Dizendo assim, quantos problemas você já superou e você está vivo, você está aqui, você está de pé. Esse que você vai passar, claro que é maior que você, lógico que não está encaixando, não está fazendo sentido, mas é por isso que você precisa entregar-se em fé para Deus, porque Ele é o seu auxílio, Ele é o seu socorro, bem presente na adversidade. E o que você vai vencer esses seus desafios não necessita de força, apenas de fé. Porque o Espírito Santo já tem a técnica certa, que as pessoas olhando de fora não vão acreditar, vendo você enfrentar seu Golias, e vão ficar pasmos quando você derrotar seus gigantes. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração e que você desfrute da presença de Deus que está aqui, ó, para você ouvir na Bíblia, na música, na natureza, em todo lugar. Deus fala, Deus não cessa. O tempo todo Ele está falando e cabe a mim e a você reconhecer a voz do nosso Deus, que não é do jeito que você pensa que é. Ele está o tempo todo falando. E se você estiver na presença, você vai saber reconhecer, vai saber discernir como Davi soube reconhecer. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Paizinho, mais uma vez a tua presença é maravilhosa e nós amamos estar na tua presença, porque nós não precisamos de estratégias e de nos esforçar para encaixar onde não nos cabe. Porque o Senhor Espírito Santo é o nosso orientador, o Senhor nos orienta e o Senhor nos mostra as estratégias e o caminho a seguir. Ensina-nos a ouvir a tua voz, que muitas vezes está em palavras, em cores, em letras, porque o Senhor fala e nós queremos te ouvir. Porque a sua voz é poderosa e o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza e está pronto para nos socorrer a todo aquele que te invocar em primeiro lugar. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus que é derramado na cruz do Calvário, sangue poderoso, eu ministro cura sobre você. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está aqui. E por causa desse poder, eu ministro cura sobre a sua vida, sobre qualquer enfermidade que você tenha. Seja curado, seja curada agora em nome de Jesus. Se a sua dor é na alma, se o seu coração está ferido e machucado, que todas as correntes que te prendem possam se quebrar e se partir agora em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês. É uma honra para mim, um privilégio, se de alguma maneira eu pude servir a sua vida, tá bom? Um beijo e até amanhã, 6h30. Se você gostou, vai ficar salva no Instagram. Você pode curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Tchau, tchau.